Saúde a todos com a paz do Senhor, que a paz do Eterno esteja em nosso coração. Estamos aqui por mais uma oportunidade de compartilhar os estudos da Palavra do Senhor, Sagradas Escrituras, que são vida para o nosso caminhar e esperança para o grande reino vindouro, a qual nós receberemos através de Cristo, Messias, Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nessa oportunidade, vamos estar aqui compartilhando o estudo sobre a eleição do povo do Eterno, o povo de Israel, a qual foi constituído por Deus, a promessa que Deus fez para Abraão em Gênesis capítulo 12, e através dele, Deus prometeu que da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus chamou o povo de Israel como uma nação sacerdotal, uma nação separada, e essa eleição, ela continua até a plenitude dos tempos, e Deus não veio a rejeitar o povo de Israel, mas constituiu esse povo, que através dele veio também o Cristo e veio a salvação, sendo luz para os gentios. E nós vamos compreender nos fundamentos da Bíblia Sagrada que não há concepção para divisão ou separação de dois povos distintos, Israel e Igreja. O Eterno tem apenas um povo, o povo de Israel que foi chamado, e através de Israel veio os profetas, veio os concertos, veio as alianças, veio o Cristo segundo a carne, da descendência de Davi, filho de Abraão, como Mateus descreve na sua genealogia no capítulo 1, e nós vamos compreender que Deus tem um único povo, Israel, e nós, gentios, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, fomos aproximados da congregação de Israel, fomos enxertados na oliveira, e por isso nós podemos compreender pelos escritos da Bíblia Sagrada que Deus não rejeitou Israel. Apenas um véu, por um tempo, está sobre esse povo, mesmo que hoje já tenha aproximadamente 1 milhão de judeus que creem em Jesus Cristo, crê Ele como Messias, e essa restauração está acontecendo. Mas nós sabemos que os tempos que nós estamos vivendo são tempos que as profecias se cumprirão e nós veremos a restauração. E se ocorrer na nossa geração, no nosso tempo de vida, veremos Jesus Cristo, o Rei, o Messias, vindo sobre a nuvem e cumprindo a palavra do apóstolo Paulo: o Israel que estiver vivo, todo Israel será salvo. E nesse momento haverá restauração de todas as coisas. Essa terra será transformada, o milênio iniciará, o reino de Cristo sobre a terra acontecerá com os salvos glorificados e também com o povo judeu, e a lei sairá de Sião. E todos terão conhecimento dos mandamentos do Senhor, da Torá, da lei do Eterno que sairá do monte, e todas as nações irão buscar a vontade de Deus e andar nos seus caminhos. Por isso, o texto que eu quero fazer menção está aqui em Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo tratando sobre o futuro de Israel. E ele começa esse capítulo logo com uma pergunta, e nós vamos observar as respostas que ele vai estar mencionando sobre Israel, o povo eleito do Senhor, o povo a qual o Eterno escolheu para ser a nação sacerdotal, e através dessa nação veio Cristo, o Messias, o Salvador, para alcançar todas as nações, porque o plano de Deus não era apenas exclusivo de Israel, mas Deus, no meio da história, determinou utilizar Israel para que todas as nações possam ter o conhecimento dos mandamentos e da lei do Eterno. Iniciando aqui, capítulo 11 de Romanos, verso 1 diz: Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo, Israel? Paulo responde: de modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu, ou não sabeis o que a Escritura diz do profeta Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma, a minha vida. Mas que lhe diz a resposta divina, o Senhor respondendo para o profeta Elias: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram o joelho diante de Baal. Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois o quê?
o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz: torna-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e tropeço por sua retribuição. Escureçam-se os olhos para que não vejam e encurvam-se continuamente as costas. Verso 11. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? Israel tropeçou para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar a emulação, ou em outra tradução, incitar ciúme. E se sua queda, a queda e também o sono a qual Deus deu para Israel, é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação, o ciúme, os da minha carne, o povo de Israel, e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão quando Israel se entregar para o Messias, senão a vida dentre os mortos? Então nós percebemos aqui o apóstolo Paulo tratando sobre a eleição de Israel, e nós observamos de uma forma categórica, e vamos perceber pelos profetas, que o povo de Israel foi o povo escolhido pelo Senhor, e que realmente foi estabelecido por Deus para ser a nação sacerdotal, e Deus não rejeitou Israel. Nos versos que nós lemos aqui, no primeiro, o apóstolo Paulo se identifica como israelita, e outros textos ele fala: eu sou fariseu de fariseus, sou da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. E nós vamos compreender que Deus colocou um véu tampando por um tempo, não de uma forma para sempre, mas por um tempo, um espírito de sono profundo, para que Israel não compreendesse completamente a revelação do Messias naquele tempo. Mas isso tinha um propósito divino, tinha um propósito de Deus alcançar as nações. Aqui no verso 11 diz que a queda de Israel, o momento a qual que eles não abriram totalmente seus olhos, isso veio ser a salvação de nós gentios. Então nós compreendemos, através dos textos da palavra do Senhor, que Deus permitiu isso para Israel, para que a luz da salvação pudesse alcançar também os gentios. O povo escolhido de Deus ficou adormecido, e hoje também nós observamos essa nação adormecida de receber Jesus como Messias, mas esta revelação chegará na plenitude dos tempos, quando o Senhor retornar sobre as nuvens. E nós vamos estar lendo o texto de Zacarias capítulo 12, que eles vão olhar para o Messias, a qual os transpassaram e plantearão. E nesse momento, como o apóstolo Paulo está dizendo, se a sua queda, esse tempo a qual Israel não tem compreendido a revelação do Messias, é riqueza para o mundo, é riqueza para os gentios, trouxe salvação para nós, que dirá quando Israel se entregar perfeitamente a Jesus Cristo, o Messias, ocorrerá o que o apóstolo Paulo diz? Senão vida dentre os mortos, ocorrerá a ressurreição dos santos, ocorrerá a transformação desse mundo. Esse mundo transformará mediante a lei do Senhor, mediante a instrução, os mandamentos do Eterno. Esse mundo passará um tempo de paz no reinado do Messias, reinando sobre essa terra, e nós veremos que Israel terá um papel especial nesse tempo, anunciando os mandamentos do Senhor. É por isso que a profecia diz que naquele tempo 10 homens de cada nação pegarão no manto do judeu e dirá: vamos ao monte do Senhor, porque eu quero aprender os mandamentos do Eterno. Então aqui nós percebemos Paulo tratando sobre a eleição de Israel, e não podemos cair no erro de dizer que Deus rejeitou Israel, que Israel não é o povo de Deus. Não podemos cair no outro erro de dizer que nós somos o Israel espiritual. Na Bíblia Sagrada não tem
fundamentos para esse pensamento. Israel permanece sendo a nação sacerdotal e eleita pelo Senhor. E vamos compreender nos textos dos profetas que Deus diz: enquanto houver dia, houver noite, e eu estabelecer as ordens da terra, do mundo, eu não rejeitarei Israel. O Israel que nós vemos hoje, ainda chegando os tempos do Messias, chegará à compreensão completa, e ocorrerá isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no verso 15 do capítulo 11. Por isso, nós vamos compreender e saber que essas são as profecias, e nós entendemos que não há concepção do Israel espiritual, mas há o Israel legítimo, que é o povo escolhido de Deus, físico, nação eleita do Senhor. E nós, como gentios, vamos compreender em Éfeso capítulo 2 que fomos aproximados do povo de Israel. E nesse mesmo capítulo vamos compreender que fomos enxertados na oliveira. Nós que não éramos ramos naturais. Israel, o povo de Israel, são os ramos naturais. Esses ramos foram quebrados. E nós que éramos não ramos naturais, fomos enxertados na oliveira, recebemos da mesma seiva, do mesmo alimento. E por isso o apóstolo Paulo vai dizer: nós gentios não devemos nos gloriar sobre o povo eleito do Senhor, mas chegará o tempo que também eles terão conhecimento da lei e dos mandamentos do Senhor. Aqui em Jeremias capítulo 31, no verso 31 até o verso 33, que está em conexão com Ezequiel 37, 27 e Apocalipse 21, 2, nós percebemos também as promessas da nova aliança a qual o Senhor faria com o povo de Israel. Diz respeito desta forma as palavras proféticas de Jeremias, o Senhor dizendo: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver despousado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior, e as escreverei no seu coração, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. A nova aliança Deus fez com a casa de Judá e com a casa de Israel. A palavra despousado, quando Deus entregou a lei para o povo de Israel no Monte Sinai, a lei era o contrato do casamento, e Deus casou com Israel. É por isso que nas profecias de Oséias, Deus tem a analogia mostrando, através do profeta, o casamento de Deus com Israel. O Eterno casou com Israel. E nós vamos compreender que as alianças pertencem a Israel. E nós, gentios, fomos aproximados dessa congregação de Israel mediante a Cristo, e através disso nós temos acesso à mesma aliança, o mesmo concerto, e nos tornamos um único povo. E por isso nós sabemos que nós somos concidadãos juntamente com Israel. Jeremias está dizendo: essa nova aliança a qual o Messias, Jesus Cristo, veio transmitir e confirmar as palavras do profeta, o que está descrito em Mateus capítulo 5, que ele diz: eu não vim abolir a lei e os profetas, mas vim cumprir. A nova aliança não está distante da antiga aliança, ela está ligada à antiga aliança, a qual o Senhor deu para Moisés. Jesus Cristo veio trazer a nova aliança, confirmando a antiga, e essa nova aliança de que Jeremias fala é a lei do Senhor inserida dentro de nós, sendo um concerto no nosso coração circuncidado. E nós sabemos que aqui Jeremias menciona de que Deus seria o Deus de Israel, e Israel seria o seu povo. E se nós fomos enxertados e aproximados da congregação de Israel, também o Deus de Abraão é o nosso Deus, e também nós somos povo do Senhor, reis e sacerdote, e teremos também o reino juntamente com o Senhor. Por isso nós vamos compreendendo que as alianças, os concertos, o culto pertence a Israel, o povo escolhido, e nós, gentios, fomos aproximados desta promessa. Aqui em Isaías capítulo 2, nós vemos o relato do momento no futuro vindouro, a qual todas as nações subirão para o monte para estar aprendendo os mandamentos do Senhor. Isaías capítulo 2, verso 2 diz: e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, o cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e correrão a ele todas as nações correrão para o monte, em Jerusalém e em Sião,
E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine referente os seus caminhos, concernente os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e ele exercerá o seu juízo sobre as nações. Quem exercerá? O Messias. E repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, em ferramentas para estar plantando as vinhas, e as suas lanças em foices. E não levantará espada nação contra nação, porque será um reino de paz, e nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Todas as nações irão ao monte do Senhor para aprender a lei do Senhor, porque de Sião, de Jerusalém, sairá os mandamentos. Então aqui estão as palavras proféticas. As palavras dos profetas diz respeito a tudo o que ocorreria com o Messias, e Jesus Cristo veio confirmar essas profecias. Nas finalizações das últimas palavras, no último capítulo de Isaías, no capítulo 66, e esses 2 versos que estarei lendo, diz respeito também a Isaías 65, verso 17, que diz: porque eis que crio os céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, e nem mais se recordarão. E os versos em sequência vai dizer sobre o milênio, sobre os tempos de paz que o Senhor trará sobre Israel, mediante o lobo e o cordeiro apacentando junto, o leão comendo palha. Aqui há a descrição maravilhosa, tremenda, sobre o milênio. E os versos em sequência, aqui do capítulo 66, no verso 22 diz: porque como os céus novos que irei criar e terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome, a vossa descendência. Verso 23 diz respeito ao reino milenar de Cristo: e será que desde uma festa de lua nova e a outra, desde um sábado, o sábado, dia de descanso, de santificação ao Eterno, de um sábado a outro, virá toda a carne e adorará perante mim, diz o Senhor. No milênio, as festas bíblicas, os sábados serão guardados, a Torá, os mandamentos, a lei será preservada, e toda a carne deverá se apresentar diante do Senhor. Em Jeremias capítulo 33, nós vamos perceber aqui o conceito a qual Deus utiliza Jeremias para estar profetizando que Deus não abandonaria o seu concerto com Israel. Enquanto ficasse estabelecido noite e dia, os concertos, o sustento da ordem normal do dia e da noite, Deus manteria o seu concerto com Israel. Hoje eu me despertei, você também se despertou, e a ordem continua. Você descansou de uma noite, iniciou um novo dia, e isso é prova de que Deus não rejeitou Israel e que o concerto de Deus permanece com o povo de Israel. Jeremias capítulo 33, verso 19 vai dizer: e veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, se puderes invalidar o meu concerto do dia, se alguém puder invalidar o concerto do dia e o meu concerto da noite, de tal modo que não haja dia e noite ao seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também como os levitas sacerdotes e os seus ministros, meus ministros. E nós sabemos que Jesus Cristo se assentará no trono de Davi, o Messias herdará o trono de Davi eternamente. Como não se pode contar os exércitos dos céus, as estrelas, nem medir a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi meu servo e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: não tens visto o que este povo fala, dizendo: as 2 gerações que o Senhor elegeu agora as rejeitou e desprezaram o meu povo, como se não fora já um povo diante deles? Como o Senhor vai dizer no verso 25: assim diz o Senhor, se o meu concerto do dia e da noite não permanecer, e se eu não puser a ordenança dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi meu servo, de modo que não tome da sua semente quem domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro, irei me apiedar deles. O Senhor
irá remover o cativeiro de Jerusalém. E aqui vemos que como Deus estabelece a noite e o dia, o concerto com Israel permanece. Deus não veio abandonar o seu povo. Como o apóstolo Paulo disse lá em Romanos capítulo 11, de modo nenhum o Senhor rejeitou o seu povo. E apenas por um tempo o véu está sobre eles, estão adormecidos, mas isso é para que venha a luz e salvação para os gentios. Mas no momento exato, na vinda do Messias, eles despertarão e também receberão a salvação, e todo Israel será salvo. Em complemento com as profecias em Ezequiel, no capítulo 37, o capítulo que fala da restauração de Israel como nação, como ocorreu em 1948, Israel se tornou uma nação de um dia para a noite, como a profecia, e hoje está aproximadamente com seus 70 e poucos anos de estabelecimento de governo, é cumprimento da profecia. A figueira florescendo é sinais do fim dos tempos. Em verso 24, 37 de Ezequiel: e meu servo Davi, o Messias, reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e observarão os meus mandamentos, a minha lei, e habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual habitarão vossos pais, no qual habitaram vossos pais, e habitarão nela, e eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo será príncipe eternamente, e farei com eles um concerto com Israel, de paz, e será um concerto perpétuo, será um concerto eterno. Deus não revoga o concerto com Israel. E os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu estatuto no meio deles para sempre, e o meu tabernáculo estará com eles. Deus colocará o tabernáculo no meio do povo de Israel, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Em Apocalipse capítulo 21, verso 3, na nova terra, João vai dizer que a nova Jerusalém é esse tabernáculo, a qual o Senhor fará descer sobre a Jerusalém terrena, fundindo, e o novo céu é a nova terra e o reino eterno, para estarmos com o Senhor para sempre. Aqui estão as promessas para Israel. Zacarias capítulo 2, no verso 10 diz: exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei, o Senhor habitará no meio de ti, diz o Senhor, e naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. As nações se ajuntam com Israel e se tornam o único povo do Senhor. E habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então o Senhor possuirá a Judá, e com sua porção na terra santa, e ainda escolherá a Israel. As profecias são verazes, são verdadeiras, e isso são para alegrar nosso coração. Mediante ao povo de Israel, nós temos as ricas promessas mediante a Jesus Cristo, que foi o nosso Cordeiro Pascual, que é o nosso sumo sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque, e que operou o sacrifício perfeito. Mas como nós lemos lá em Romanos capítulo 11, verso 15, que no momento que Israel reconhecer o Messias como Salvador, ocorrerá vida dentre os mortos, não apenas uma ressurreição física, mas a transformação do mundo, da terra, como também Zacarias vai descrever esse momento, o momento a qual o povo de Israel reconhece o Senhor Jesus, o Messias, como vindo sobre as nuvens e reconhecendo Ele como Salvador. No verso 9 do capítulo 12 de Zacarias diz: e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Falando do Armagedom, é mediante o Armagedom que Cristo vai vir, descer sobre as nuvens e virá julgar as nações, salvar Israel e também estabelecer o seu reino. E acontecerá naquele tempo, quando o Senhor destruir as nações que virá sobre Israel, e sobre a casa de Davi e sobre o habitante de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. O Senhor vai derramar um espírito de quebrantamento, e olharão para mim, a qual o transpassaram, e prantearão como que pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, pelo Messias, como se chora amargamente pelo primogênito. Israel irá se arrepender, e nesse momento ocorrerá o grande arrependimento e a transformação mediante ao povo do Senhor. Em Zacarias capítulo 14 diz: e os pés do Senhor estarão sobre os montes das oliveiras,
E o verso 9 diz: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. O Senhor reinará sobre a terra. No verso 16 vai mencionar sobre a festa das cabanas, mediante as festas dos tabernáculos. E acontecerá que todos os que restarem, todas as nações do milênio, virão sobre Jerusalém, subirão de ano a ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrarem as festas das cabanas, as promessas mediante o que o Senhor estabeleceu. Em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo vai dizer no verso 17: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim revogar, mas vim cumprir. A nova aliança que nós lemos em Jeremias capítulo 31, o Senhor Jesus Cristo não veio negar a lei, tanto que Ele é o Senhor dos sábios, tanto que Ele cumpriu a circuncisão, foi levado ao 8º dia para fazer o ato da circuncisão, de que Deus tinha estabelecido através de Abraão para a sua descendência. Jesus Cristo cumpriu os mandamentos, cumpriu tudo aquilo que a lei e os profetas tinham designado, e por isso Ele veio trazer a nova aliança, escrevendo no nosso coração, circuncidando os mandamentos do Senhor. Por isso que no concílio de Jerusalém, quando os apóstolos estavam decidindo sobre os gentios adentrando a comunidade de Israel, nós vamos perceber que Tiago, irmão do Senhor, irmão de Jesus Cristo, segundo a carne, também nós vamos perceber que ele vai mencionar o profeta Amós, mencionando sobre a profecia do capítulo 9 de Amós, no verso 11, que os gentios, as nações, seriam enxertadas, seriam aproximadas de Israel. E ele diz no verso 13 de Atos capítulo 15: e havendo eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome, e como isso concorda com as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo, o sacerdócio, para que o resto dos homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade. Aqui nós percebemos que, irmão de Cristo, Tiago compreendeu as profecias de Amós, de que Deus restabeleceria o tabernáculo caído de Davi, a nova aliança restabeleceria, e os gentios seriam aproximados da congregação de Israel. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, vai dizer: que diremos, pois? É a lei pecado? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque não conheceria a concupiscência senão a lei dissesse: não cobiçará. Mas no verso 12 ele diz: mas assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. A lei é santa, a lei é boa, a lei também é espiritual, porque eu sou carnal, vendido sobre o pecado. A lei é espiritual, a lei que Deus deu para Moisés é espiritual, e por isso mostra para nós que ela é estabelecida e é instrução para nós até os dias de hoje. Em Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo vai dizer aquilo que pertence ao povo israelita, e ele diz: porque eu mesmo poderia estar separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os judeus, israelitas, que são os meus parentes, porque devido a isso nós compreendemos no verso 4, que são israelitas, e para os israelitas são a adoção de filhos, a glória, o conserto, as alianças, como nós lemos em Jeremias, a lei, o culto, as promessas, do quais são os pais, os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, dos quais é o Messias, o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Ao povo judeu permanece as alianças e os concertos, e por isso nós precisamos nos aproximar do povo de Israel, nós gentios. E compreendemos aqui em Efésios capítulo 2, o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer, mediante essas palavras, no verso 11: porque lembrai-vos de que vós, gentios no outro tempo, eram gentios na carne, e chamado isso da incircuncisão, da parte da carne, chamados incircuncisos pelos que são da circuncisão, que naquele tempo estavam sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, mas tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estavam longe,
já foste pelo sangue aproximado, estão perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, Israel e gentios, fez um único povo, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade e a lei dos mandamentos. E aqui nós vamos perceber, porque por ele ambos temos acesso ao Pai e o mesmo Espírito, e assim que já não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e das famílias de Deus, o qual estamos edificados sobre os fundamentos dos apóstolos, dos profetas, do Messias Jesus Cristo, e a principal, que é a pedra de esquina, que é o Senhor Jesus. Por isso, as palavras do apóstolo Paulo, as palavras dos profetas se complementam e mostram que nós éramos jambuzeiro bravo, era de outra, não éramos ramos naturais, mas fomos enxertados na oliveira. No verso 24 de Romanos 11 diz: porque se tu fosse cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado da boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados novamente na sua própria oliveira, falando do povo de Israel. E no verso 26 diz: e assim todo Israel será salvo, porque está escrito: de Sião virá o libertador, o Messias, e desviará de Jacó as impiedades, e este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Deus removerá os pecados de Israel. Por isso nós entendemos, mediante as palavras do apóstolo Paulo, que as primícias são santas, também a massa é santa, e a raiz é santa, também os ramos são santos. E se algum dos ramos foram quebrados, e nós que somos jambuzeiros fomos enxertados em lugar destes, e fomos feitos participantes da raiz e da ceifa da oliveira, não devemos nos gloriar contra os ramos, contra o povo israelita, contra eles de gloriar. Não és tu que sustenta a raiz, mas é a raiz que a ti sustenta. Por isso nós entendemos, e aqui no verso 30 nós fechamos a compreensão, que o apóstolo Paulo diz: porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência dele. Foi mediante ao véu que o Senhor colocou sobre Israel, o sono que alguns estão ainda adormecidos até os dias de hoje, porque nos tempos dos apóstolos Deus tinha se revelado para alguns judeus, como Deus também guardou ali os 7.000 no tempo de Elias. Mas nós sabemos que o tempo da revelação, que o Messias voltará, como está em Zacarias capítulo 12, o povo de Israel chegará ao pleno conhecimento, e então ocorrerá, meu irmão, minha irmã, vida dentre os mortos, restauração desse mundo, reino perfeito, reino de paz. Todos buscarão os mandamentos do Senhor, a lei do Eterno, porque de Sião virá o libertador, e ele desviará as impiedades de Jacó. Por isso nós sabemos que nós fomos aproximados com Israel, e somos um único povo. Não há distinção de Israel e igreja, somos um único povo, somos enxertados na oliveira, e estamos aguardando a poderosa volta do Messias, Jesus Cristo, sobre as nuvens. Todo olho verá. 2 Pedro capítulo 3, o céu se passará, os elementos se desfarão, será um dia tremendo, poderoso. É por isso que os profetas dizem que o dia do Senhor será um dia terrível para os ímpios, será um dia que os ímpios serão exterminados, serão lançados fora dessa terra, mas o justo será guardado como trigo, guardado no celeiro, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, guardamos essas profecias, guardamos essas palavras, as palavras de Jeremias, de Ezequiel, de Zacarias, as palavras que o apóstolo Paulo utiliza, está baseado mediante as palavras dos profetas. Por isso nós entendemos aqui, nós lemos em Efésios, e nós percebemos do que Paulo está dizendo, que os gentios e os judeus foram aproximados. E em que nós estamos fundamentados? Em que nós estamos fundamentados, edificados? Estamos edificados nas palavras dos apóstolos, dos profetas e do Messias Jesus Cristo. Por isso, a igreja do primeiro século, lá no cenáculo, permanecia unânime nas orações e na lei, na doutrina dos apóstolos e na lei dos profetas de Moisés, e na pedra angular que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso vamos guardar essas promessas, de compreender que fomos chamados para a salvação, mediante o povo escolhido do Senhor,
e mediante ao povo de Israel, que é o povo escolhido, que o concerto continua sendo, que Deus não revogou esse concerto, nós também temos a salvação. Na incredulidade deles, os gentios, as nações, fomos congregados na salvação. E no reino vindouro, nós iremos subir ao Monte Santo do Senhor, como Isaías profetizou, e estaremos diante do Eterno, aprendendo a sua lei, os seus mandamentos, porque de Sião sairá a Torá, sairá a instrução, sairá a lei, e nós estaremos juntamente com o Senhor, reinando para tudo sempre. Por isso, meu irmão, eu e você somos concidadãos do reino, co-herdeiros do reino, e fazemos parte do povo de Israel, estamos juntos nas alianças, nas promessas. Por isso, se estamos juntos nas alianças, nas promessas, as leis e os mandamentos, as ordenanças que Deus deu para Israel, nós também devemos guardar, devemos obedecer, porque somos o único povo, juntamente com Israel, aguardando a redenção de todas as coisas. Mas observamos os sinais e sabemos que isso está próximo. Israel receberá Cristo sobre as nuvens e se entregará, será quebrantado, irá chorar como Zacarias profetizou. Deus irá derramar o Espírito de graça, irão reconhecer, e a restauração de todas as coisas ocorrerá, vida dentre os mortos, mediante o povo de Israel, que nós possamos guardar as palavras dos profetas firmes e estarmos aproximados da congregação de Israel, aguardando a volta de Jesus, que nós compreendemos que os tempos se aproximam, aguardamos firmes e constantes até que o Messias apareça nas nuvens, e quando ele voltar, o seu poder e glória se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão colocadas diante dele. Por isso, guarda essa promessa, essa viva esperança de que Cristo, o Messias, está voltando, e ele restaurará o seu povo escolhido, e nós teremos o nosso corpo transformado, glorificado, e estaremos para sempre com o Senhor. Que o Eterno te abençoe, que o Deus de Abraão te abençoe, que o Deus de Isaac, os concertos das alianças, esteja sobre você, e que o Senhor tenha misericórdia de ti e te conceda a paz. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus, que o Eterno esteja no nosso coração, nos guardando e nos preservando na sua lei.